Mais um podcast aqui no Diário de Suzano. Toda semana tem um podcast novo. E é sempre muito bom, sempre muito prazeroso poder chegar perto de vocês. Deixa aí seu comentário, a sua sugestão. As pautas são bem legais. Ainda gira em torno das mulheres que brilham, que foram homenageadas pelo Diário de Suzano em dezembro, dia 15 de dezembro de 2022. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de falar com uma mulher que foi homenageada. Ela não foi ao evento porque estava com outro compromisso, mas é uma amiga de longa data que inclusive já foi homenageada por mim nas noites de gala, nos áureos tempos daí de 1992, 93, que é a Mary Megali. Mary Keter Terzian Megali, que hoje responde como Mary Megali da One Way. Certinho. Obrigado, que delícia ter você aqui. Obrigada pela apresentação. Falar, eu não posso errar na pronúncia, falei certo. Certíssimo. Professora de inglês, né? Como é que faz? Não pode errar. Não pode errar. Não tem jeito. Pode errar. Olha, aí tem um currículo dela aqui que eu vou errar o nome tudo aqui. Que ela sempre foi professora, não é? De Ferraz de Vasconcelos, começou com 17 anos dando aula de inglês. Hoje não pode mais, né? Com 17 anos. Não dá. Não hoje pode, não. não pode só com mais. 18. Mas começou. Estudou fora do Brasil, fez especializações na Universidade de Buckingham. Como é que é? Berkeley. Tá errado aqui então? Tá errado aqui então. Aqui tá errado. Tá mesmo. Mostra aqui pra mim. Tá errado. Ah, e pós na Universidade de Newcastle, no Reino Unido. Trabalhou como professor em uma escola bem renomada em São Paulo, até que a vida mudou o seu rumo e começou a sua própria escola. Inaugurou no dia 10 de setembro de 1990 aqui em Suzano, e depois uma filial na cidade de Ferraz de Vasconcelos, a One Way. E até hoje está no prédio próprio aí na 9 de julho. Já são 33 anos. 33. É uma vida, né? Sim, é uma vida. E as nossas festas dos anos 90, ela participava, ela era homenageada ao lado do saudoso marido, Heitor, que faleceu há 12 anos já. Esse ano fará 13 anos. E ela sempre presente, né, Mary? É isso mesmo, pelo carinho que o Gil sempre teve conosco. Ele também, não posso deixar de falar, foi um dos primeiros apoiadores, né? Naquela época a gente não tinha meio de comunicação acessível, então você sempre se propunha a ir até a escola, a fazer os nossos anúncios, a nos apoiar, né? Então esse ponto a gente também nunca pode esquecer, né? De quem esteve conosco lá atrás. E o Gil foi uma pessoa muito importante na divulgação da One Way. E foi tão prazeroso acreditar num trabalho, num projeto, porque existiam as escolas convencionais de idiomas, eu não vou saber dizer quais eram, né? Porque muitas permanecem até hoje e muitas não existem mais. E ela desenvolveu uma metodologia, você desenvolveu uma metodologia própria para poder criar a sua escola. One Way era One Way Línguas. Ainda é isso? Ainda é, One Way Línguas. 33 anos o mesmo nome. Isso. Não mudou? Não. Porque a nossa base é curso de línguas, né? Inglês, francês e espanhol. Então, eu desenvolvi um método que nós usamos nas 3 línguas. Então, esse método decorrente, resultado dessas pós-graduações que eu fiz fora do Brasil, dos cursos que eu tenho no Brasil também, né? Então, isso tudo foi uma junção todo o conhecimento. Naquele tempo, nós tínhamos cursos muito engessados, estruturais. Então, eu trouxe para Suzano o primeiro curso de comunicação, que era um curso comunicativo, né? Nós somos pioneiros também na propagação dos exames de Cambridge, que é uma coisa que ninguém falava, porque quando você fala nesse exame, você chama para você uma responsabilidade muito grande.
Que não era tão simples que não passar. exatamente. Ainda não é. Ainda não é. E você tem que ter o quê? Profissionais para poder também estar fazendo aquele trabalho, aquilo acontecer, né? Então, desde que nós começamos, eu me propus a levar os nossos alunos a fazer esses exames e a serem aprovados. E foi assim que a UNOE começou a ser conhecida, reconhecida, e as pessoas hoje, graças a Deus, quando falam com respeito, falam, eu sei que é uma escola muito boa, porque é decorrente de um trabalho sério e de um trabalho de resultados. Né? Se não me falha a memória, uma das primeiras alunas, se não foi a primeira, foi a Mirna Tosti, filha da saudosa Leixa Tosti e do Celso Tosti. Uma das primeiras. Não ela, depois veio o Epeus Micheletti. Micheletti. Olha, para falar assim, a verdade, eu acho que ele nem lembra disso. O meu terceiro aluno, né? O primeiro aluno foi o Antônio Serafim. Ele era engenheiro da Companhia Suzano. O segundo aluno foi o João Eudes. Ele trabalhava na Pérez Polo Norte. Ele também era alguém ali da gerência e tal. E o terceiro aluno, pasmem, foi Irineu Renzi. Que eu não sei nem se ele lembra disso, mas é que, para mim, eu sempre fui muito chegada a nome e a agradecimento, assim, pela credibilidade, e eles foram os meus primeiros 3 alunos. Olha, né? que maravilha. E depois a Mirna veio no ano seguinte, o Epeus veio no ano seguinte, a gente teve aí uma outra sequência de alunos. E naquele momento você atuava dentro da sala de aula? Sim, sim. Desde o começo eu fiquei integralmente na sala de aula há uns 10 anos. Sente falta? Muita. Eu sinto muita falta. O bichinho picou. Na verdade, eu Mas tive de vez em quando você não entra? Eu tive que deixar, né, em função da partida do Heitor, e nesse momento eu tive que assumir toda a parte que o Heitor fazia. Que não era uma coisa que eu gostava tanto de fazer, eu não estava nem preocupada com isso, né? Que ele fazia com maestria aquilo. Sim. Então, eu não me preocupava, eu gostava da aula, eu gostava da coordenação, que era o que eu fazia com os professores, né? Então, ali era meu mundo, e de repente a minha vida virou de ponta cabeça e eu estava em outra função, né? Sinto muita falta até hoje, né? Pego as minhas netinhas, a gente faz umas aulinhas, gêmeas, né? Tem gêmeas. Tenho gêmeas, então tudo isso já faz uma classe. Monta uma Você turma. já ensina elas? Ela já fala. Lógico, né? Desde que nasceram, a gente conversa com elas em inglês. Verdade. E é assim, né? Esponjinha, né? Absorve tudo mesmo. Mas elas nasceram no Brasil ou nasceram no Brasil? No Brasil. No Brasil, Não foram para fora, não. Ficaram porque tem gente que gosta de ter os filhos fora do Brasil por conta da cidadania. Exatamente. Não foi o caso das meninas. Nós preferíamos que fosse aqui, a gente era gêmeas, a gente não sabia o que podia acontecer. Você fica, né? Naquela expectativa, claro, não é daqui a ali. Você fala, não, tá tudo bem, daqui a pouco eu chego. Não é daqui tem que mudar para fora do país. Você tem que mudar. 2 meses antes. Exatamente. Então, 3, às vezes. Então, foi bom. Ficamos por aqui. A escola, ela ficou desde o início com os 3 idiomas? Não, começou basicamente só com o inglês. Basicamente começamos só com no inglês. Isso. Depois de uns anos, depois de uns 10, 12 anos, nós implantamos o espanhol. O espanhol. E recentemente, uns 6 anos atrás, uns 8 anos atrás, nós começamos com o francês. O francês. O francês foi o que, e por incrível que pareça, aqui tem mais procura francês do que espanhol. É mesmo? Porque o brasileiro é metido a falar espanhol, né? Então a gente pensa que fala, né? Não tem jeito. Você sabe, agora eu vou defender. Eu sou Fuentes espanhol, né? Meus avós todos espanhóis. A minha avó materna, e a paterna também, ela falava em espanhol com a gente. Certo. Mas a gente respondia em português. Sim. A gente entendia, mas não falava. Não sei por quê. Eu acho que... Agora eu vou fazer uma crítica, tadinha das minhas avós. Mas os espanhóis, eles não educaram os filhos como os japoneses. Sim. Como os italianos. Eu acho que os italianos preservam muito mais a cultura, os libaneses. Eu não sei se estou falando besteira. Mas, assim, não existia o hábito... Tanto que eu entendo, né? A gente meio que entende porque é uma língua próxima. Mas tem muito falso cognato.
Tem muita palavra que parece que é, mas não é. Sim. Então, é onde o brasileiro se perde. Porque ele acha que ele está falando e, no fim, está falando besteira. Então, é melhor aprender o espanhol, mas não quer. Então, entre uma e outra, não, vou fazer francês, porque o espanhol dá um jeito, eu não viro. O francês é lindo. Agora, o francês não, né? O francês já é uma língua diferente. Embora também, Chique. né? Sim, muito chique. Eu brigo muito, porque eu faço um pouco de aula de francês, mas assim, você usa 5 letras para falar um som, né? É um negócio que eu falo, onde é que eles foram? Por que fizeram né? isso, né? É rebuscado. Mas é bacana. E tem uma boa procura. Tem, francês tem. Nas redes sociais, quem quer procurar a OneWay é @? @onewaylinguas.com.br. Isso. Tá, isso é o seu site. É o nosso site e o nosso Insta é @onewaylinguas. Tá, Só. então tá fácil para achar também, para quem quiser. Dá uma olhadinha. Uma olhadinha. Deixa eu fazer uns agradecimentos aqui, para continuar a conversa com a Mary Megali. Agradecer a Grisaro Odontologia, que nos apoia aqui. Daniel, tô com saudade de você, hein? Precisa vir aqui mais vezes, hein? Também o Centro Veterinário Mundo Animal, que é nosso parceiro aqui, os nossos patrocinadores, obrigado. O apoio da Luvidarte, esses vasos lindos que ficam aqui atrás, com os arranjos da Celina Flores. Célia, obrigado. Os arranjos são lindos, belíssimos. Cada vez que você manda um arranjo aqui, eu fico feliz. Renovação também, que tem aí, está nos apoiando, que tem um trabalho diferenciado. Márcia Decorações, nossa entrevista ficou linda. Shirley, adorei, viu, o nosso papo. Shirley Dantas. Também o grupo JM Materiais de Construção, que chegou recentemente aqui. Sou muito grato pelo carinho de vocês. Guararema Aquatermas, que chegou também recentemente, né, da cidade de Guararema. Muito legal, vocês devem conhecer. Wake Total Esporte e Lazer de Garatá. Vários cursos interessantíssimos. Também vocês podem procurar e seguir nas redes sociais. E a rede Casa Nobre, que nos fornece aqui o material de estúdio, tá bom? E também o Carlos Magno. Obrigado, Magno, do Ateliê de Imagens, pelo carinho que você tem conosco. São os parceiros que eu não tenho como não agradecer. Sem dúvida. São pessoas que nos apoiam, acreditam no nosso trabalho. Mary, você imaginava, quando iniciou lá atrás a escola, numa salinha? Que você fosse chegar num prédio na 9 de julho, na cidade de Suzano, coração da cidade, com aquela estrutura toda? Você já almejava isso? Ou isso aconteceu? Isso eu falo sempre que eu posso eu repito, né? É um plano de Deus na minha vida. É isso. Não tem como. Você vai ganhando idade, né? E eu tenho sido muito reflexiva, né? Pensando muito ainda mais com toda essa questão da partida do Heitor, né? A partida dele, a morte me tem ensinado muito sobre a vida, né? O jeito de você viver muda totalmente as coisas do lugar, e acho que ficam mais no lugar que deveriam ter estado já, né? E sempre eu paro para agradecer a Deus, porque eu falo, meu Deus, que isso não é só meu trabalho, isso é o Senhor junto. Eu também, lógico que eu não fiquei dormindo, né? Lógico que eu levantei cedo e fui à luta, né? Reclama, fica com a bunda na cadeira, não faz nada. Aí também não tem jeito. Aí Deus não ajudou também, não. Aí não tem jeito, não tem jeito. Mas, assim, ganhar o crédito, a credibilidade, mostrar o nosso trabalho, ter o reconhecimento da população, da região, de gente que, inclusive, vem de fora fazer o curso com a gente. Agora nós estamos entrando no online, né? Com uma metodologia própria, 30 anos atrás, que não é fácil, porque existiam escolas consagradas no Brasil, sim. que eram concorrentes direto. Direto. Tá certo? Certinho. Então, assim, 30 anos atrás, bastante complicado você conseguir impor uma metodologia própria. Hoje já está sacramentada, graças a Deus, são 33 anos de trabalho, mas eu imagino, teve uma certa resistência lá naquele começo? Sim. Quando nós viemos para cá, aqui predominava a colônia japonesa. Sim. Né? E aí eles têm no começo, você percebe que eles têm uma certa... Quem é você? De onde você está vindo? Por acaso, né? Alguém tinha estado aqui pouco tempo antes, pegou dinheiro de uma porção de pessoas, de material, e foi embora. Eles vieram buscar o dinheiro comigo.
Eu falo, gente, não estou nem sabendo, não sou essa pessoa. Então, foi um começo conturbado, bem conturbado. Essa história eu não sabia. Pois é, menino, houve isso. Então, assim, o Heitor ficava bravo, ele falava, poxa, como é que ele vem aqui pegar da gente, nem sabe o que aconteceu. Eu falei, calma. Aí vieram 2, 3, e eles começaram a ver que a gente realmente era sólido, que a gente estava ali com, né, com a certeza, com a idoneidade que a gente tinha, mostrando o trabalho, as pessoas começando a conquistar, né, a entender a língua, a falar, ver que começar a passar nos exames de Cambridge, que era a proposta inicial. Você não passa num exame desse sem um preparo certo, sem você ser reconhecido pelo mundo, não é por mim. Enfim, aí nós começamos a realmente colocar o pé, a ficar, ter certeza, porque o pessoal olhava, no começo, falava, não, mais uma, é mais uma. Porque os que vêm com nome já, eles não têm essa dificuldade para se inserir. A chancela da já marca. Já está lá. Né? O mercado já absorveu aquela marca, acabou. Agora, a nossa marca era regional, era local. Não tinha como, né? Então, mas, graças a Deus, sim, o que provou tudo isso foi Deus nos abençoando e fazendo as pessoas nos darem esse crédito e o nosso trabalho ali, sim, sem parar. Sem... trabalho mas não demorou muito para vir o reconhecimento, não? Foi rápido. Graças a Deus foi rápido. Mas é o que você falou, está solidificada? Tá, mas a gente tem que continuar trabalhando. Mudou muita coisa. Mudando. A pandemia foi um divisor de águas. Sem dúvida, né? Para todos os segmentos, não foi só foi todo mundo. Então, a gente também teve que se reinventar nesse sentido. Né? Entramos com as aulas online. Nós que não sabia como era? Então... Ou você já tinha a metodologia? Essa que é a questão que eu falo que Deus entra, né? Porque quando, em 2019... Eu fui inspirada por Deus a colocar uma plataforma online na escola para os nossos alunos. Você se deu bem. E aí, é uma plataforma caríssima. Harvard usa a mesma plataforma que nós, ou nós usamos a mesma plataforma que Harvard, melhor assim. Né? Enfim, e nós os professores começaram a trabalhar com aquilo, com os nossos próprios alunos, estavam tranquilos. Quando entrou a pandemia, nós fechamos a escola no dia 18 de março. No dia 19 de março, todo mundo estava tendo aula normalmente, em casa. Sem nenhum problema de mudança, de adaptação. Teve escolas que eu sei que ficaram mais de 3 meses sem ter aula, buscando mas tal. Mas os seus alunos já estavam adaptados à plataforma? Porque eles já estavam, vira e mexe, o professor já tinha aquela atividade. O professor também não tinha dificuldade de saber como encaixar. Ele já sabia, estava no programa. Porque como eu coloquei a plataforma e ela é uma coisa muito cara, eu só coloco coisas na escola que tem realmente uso. Se eu coloco, vocês não usam? Sem dúvida. Você vai gastar uma bala e aí, né? Não, é para usar. Então, todo mundo já estava acostumado. Então, para nenhum professor nosso foi, e agora o que eu faço? Não, todo mundo... Porque para a maioria foi. Foi. 99% foi. E até teve mãe que depois de um tempo que podia vir até a escola, entrava na minha sala. Me fala, como que você sabia que isso ia acontecer? Porque só a sua escola estava preparada. Tal escola não estava... Escola, né? Regular, não estava preparada. Nenhuma. Né? Quanto mais escola de línguas. Sim. Então, como você sabe, foi uma inspiração de Deus mesmo que me levou para esse caminho, que eu resistia. Eu já tinha essa proposta de Deus há uns 2 anos. E eu fiquei relutando. Não, muito caro, não vou entrar nessa, não vou entrar nessa. Até que um dia Deus me deu um checkmate. É agora. E eu falei, caramba, como? Vai fazer. Bom, aí chamei meu genro e falei, vamos fazer? Chama lá, vê como é que a gente faz para implantar. Nós vamos precisar fazer isso, cedo ou tarde isso vai acontecer. Quando entrou a pandemia, a gente entrou tranquilo. Olha que maravilha. Foi mesmo, foi uma coisa Você incrível. tem funcionários até hoje que iniciaram com você? Não. Olha, de 33 anos, não. Mas eu tenho de 20 anos, de 25. Tenho gente que trabalha muito que tempo. está há muito tempo comigo. Que eu mando embora, não vai. Não vai. Fica lá. Você tem alunos que viraram professores? Opa, todos. Opa! Essa é a proposta da One Way. A minha proposta desde o início era profissionalizar. Porque um grande problema que eu tive no início foi mão de obra qualificada. Porque para entender a metodologia e viajar dentro do seu universo, precisava saber. Tinha que saber.
E aí, por isso que eu fiquei 10 anos praticamente dando aula sozinha, preparando. Então, Mas só você eu dava era aula, teacher né? hunter. Não, você tinha mais Aí, o professores. que eu comecei a fazer? Pegava os meus alunos que estavam já fazendo os exames de Cambridge, porque a minha garantia para o meu aluno também é que o meu professor tinha qualificação internacional, porque senão, o que você está oferecendo? Sim. Um ex-aluno? Tanto que teve gente que quis usar isso contra mim, ela só tem ex-aluno. Exatamente. Porque eu sei o que eles Preparados. sabem, eles estão preparados e eles têm, não são só ex-alunos, eles Não têm é qualquer certificação de ex-aluno. É um Cambridge. ex-aluno qualificado. Qualificado. E a gente também tem um programa com o professor que nós não colocamos o aluno lá, o professor, para dar, vai lá dar aula nesse livro. Não, ele tem um treinamento. Às vezes ele até sabe bem inglês, mas não consegue se adaptar à metodologia, porque a nossa régua é alta mesmo. Sim. Então, aí, o que acontece? Ele passa pelo treinamento, ele é auxiliado também durante as... Não fica solto lá. Então, você com isso... também, eu vou mostrar já a revista que tem ela aqui. Você também tem... Me fugiu a pergunta agora. Mas eu vou lembrar. Não é idade, tá? Aqui, ó. Lembra dessa revista aqui, Mulheres que Brilham? Tá ela aqui que não pôde estar presente no dia. Ela mandou a Emily para representá-la, mas aqui tem a história dela na revista, aqui nessa câmera do meio. Aqui, ó, que conta um pouco da história da One Way Linguas, onde a Mary Ketter, Terzia mesmo, Terzia. Megali, fala aí da trajetória da sua escola. Eu ia perguntar sobre as turmas interessadas. Chega, às vezes, final de ano, as pessoas já começam a fazer matrícula, começam a procurar para o ano que vem. Você sempre tem uma reserva? As turmas já estão sempre lotadas? Como é que funciona isso? Nós temos datas, né, de início. Datas. Então, a gente tem início de aula em fevereiro, depois Semestral. Depois a gente tem o semi-intensivo que começa em maio, depois começa outra turma em agosto, depois outra turma em outubro, e aí todo o ano gira em torno de 4 trimestres, Tá. né, pelos trimestres. É diferente. É diferente, porque a gente também trabalha com estágios. Então, um estágio de adulto, um curso de adulto, a primeira fase até o B1, porque a gente classifica assim, B1 é o primeiro exame de Cambridge e o B2 é o segundo exame de Cambridge. Então, até o B1 nós temos 8 estágios. Quantos exames de Cambridge? São 4, a princípio, né? 4 a princípio. É que tem muitos outros, mas a gente trabalha em cima de 4, B1, B2, C1 e C2. E esses 4 exames você tem que se preparar durante quantos anos? 4 anos? O primeiro, sim, 4 anos, se for aula regular, de 2 vezes por semana. O primeiro exame, 4 anos? O primeiro exame, 4 anos, Mas aí depois diminui. Aí vai para 3 semestres, 1 ano e meio, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Mas aí é para quem quer chegar na proficiência. Quem quer ir para o mercado de trabalho, até o B2. Primeiro, até o B2. B2. O B1, ele é um exame a nível de intermediário avançado. E o B2 é avançado. Então, aí, tanto empresas como as universidades, estudar fora do Brasil é um exame que tem um selo de qualidade. Sem né? dúvida. E que o aluno não precisa ficar falando que ele fala inglês. Quando tem aquilo no currículo dele, a empresa, a escola sabe que ele tem um domínio X da língua, entendeu? Senão não teria. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de implantar isso como um selo de qualidade para a One Way. Então, os exames de Cambridge, eles são um selo de qualidade para nós. Porque não sou eu que vou falar que você fala bem inglês. Porque todo mundo vai falar que o seu próprio é igual ao filho. Se meu filho é o mais bonito. Sim. E aí não adianta. Suas netas minhas netas são as mais lindas do mundo. Então, não adianta. Agora, o meu curso é o melhor de todos. Mas quem vai dizer isso? É o selo que você vai levar no seu exame de Cambridge. Que não é o da One Way. Da One Way você vai levar, mas o outro é o que vai valer no mundo todo. Entendeu? Então, é muito importante e isso traz para a pessoa uma credencial, né, para ela no inglês, na língua inglesa. Olha, eu ficaria com a Mary Ketter conversando aqui até, né? Primeiro que é uma amiga de tantos anos, querida, que a gente acompanha aí desde o início e vê esse seu sucesso, a sua trajetória, a sua história, né? Só conta história quem tem história para contar. Verdade, é verdade. Assim como você também. Tem uma história tem longa. Tem sua história também, ó. Tem uma história longa aí. Tem. Mas eu quero te desejar mais sucesso, que você
cresça cada vez mais, que esse teu trabalho continue atravessando fronteiras. Muito obrigada. É tão prazeroso saber disso tudo, poder falar disso tudo para quem está em casa, para quem quer fazer um curso, incentivar as pessoas a procurarem boas escolas para terem certificações e poderem se inserir no mercado de trabalho de uma maneira digna e justa, como todo mundo merece, né? E eu te desejo sucesso, te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no podcast, no Diário de Suzano, falando Muito com você. obrigada. Eu pelo espaço que você abriu para mim também, para a gente estar aqui junto mais uma vez. Eu né? adoro. Eu também gosto muito. Venha mais vezes. Opa, só chamar que eu estou aqui. Obrigado. Tá bom, obrigada a você. Obrigado Sucesso para você também. Para nós todos. Obrigado. Obrigada. Viu? Eu falei com a Mary Ketter, Terzian Megali, a Mary Megali da One Way Línguas. Até a próxima. Os pets são parte da nossa família e merecem todo o cuidado. A equipe do Centro Veterinário Mundo Animal está treinada e qualificada. Você encontra todos os serviços em um mesmo local, com gente apaixonada pelo que faz. Cuide da saúde de seu pet. Faça parte do Mundo Animal. A Grisara Odontologia foi feita para fazer você sorrir, não importa a idade. Há mais de 15 anos, estamos aqui situados em Mogi das Cruzes, trazendo o que tem de melhor em odontologia. Eu me preocupo de verdade com excelência. Temos uma equipe treinada. Aqui estamos preocupados de verdade em trazer a sua alegria de volta. Me preocupo muito com tecnologia e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no final do seu tratamento, pois durante todo esse acompanhamento clínico temos tomografia, temos scanners intraorais e fazemos a sua coroa em porcelana aqui mesmo. Grisara Odontologia, a nossa alegria é fazer você sorrir. Vem brincar, vem descansar, vem curtir, vem sonhar, vem pro Guararema Aquatermas, o parque aquático da sua família, muita alegria, muita diversão. Guararema Aquatermas é pura curtição.